Olha, do começo da pandemia para cá, e isso já tem mais de um ano, uma das frases mais ditas e repetidas pelo governador João Azevedo é: fiquem em casa. Nos parece que o governador desconhece a realidade habitacional do seu próprio estado. Talvez o governador não saiba, mas grande parte dos paraibanos não tem sequer uma casa própria para morar. E muitos, milhares, eu diria, vivem em submoradias, muitos destes, inclusive aqui no Vale. Mas o mais grave é que parece que o governador João desconhece o seu próprio orçamento, a despesa orçamentária do seu próprio governo. Vejam, em 2020, ano de sofrimento, de dificuldade, desemprego, luto, desespero, dor, comércio, serviço fechado, muita gente sem conseguir pagar um aluguel, muita gente despejada, sem ter onde morar. Vejam o orçamento de João. O governador simplesmente gastou 2 vezes mais com propaganda do que com habitação, do que com moradia. Estão aqui os números oficiais, números do Tribunal de Contas do Estado, inclusive com base em dados do próprio governo. Então, em 2020, ano de pandemia e sofrimento para o povo, o governador João gastou mais de 53 milhões com propaganda institucional para se promover pessoal e politicamente. Enquanto que com moradia, com habitação, veja o número, 24 milhões de reais. 2 vezes mais com propaganda do que com habitação. Então, tem sentido o governador estar repetindo essa frase? Fiquem em casa, se ele próprio, através do seu orçamento, fez muito pouco em relação à moradia? Bom, comunicações, só para esclarecer, comunicações significa, em outras palavras, propaganda, porque tudo que a comunicação faz e gera é com fins de propaganda institucional. Então o governo tem 2 emissoras de rádio, o governo tem jornal impresso, o governo tem site e, além disso, o governo paga a dezenas de emissoras de rádio para formarem uma cadeia toda semana na qual o governador fala. O governador também paga muitos sites pelo estado afora, principalmente na capital, os mais acessados, os mais assistidos, os mais prestigiados, e no interior, mais por indicação política. Então, na verdade, o governador tem uma grande máquina de moer propaganda, e isso é caro, isso custa caro. Infelizmente, todo esse dinheiro, mais de 53 milhões com propaganda, não é apenas para divulgar institucionalmente o governo, mas também para calar esses veículos para qualquer questionamento ao governo e ao governador. Então, na verdade, o dinheiro público ele também financia a antidemocracia, financia a censura, não é? Então, esses veículos eles não podem abrir espaço para qualquer questionamento que incomode ou insatisfaça o governo e o governador. Se o fizerem, perdem o contrato. E, obviamente, ninguém vai querer perder o contrato com o governo. Então, você realmente tem uma censura no Estado patrocinada e promovida pelo próprio dinheiro público, não é? Mas se não bastasse tudo que o governador gasta e tem com propaganda, João criou mais uma empresa de comunicação. Vejam que absurdo. O governo é proprietário de rádios, de jornais, e o governador cria mais uma empresa de comunicação. É a empresa Paraibana de Comunicação. Essa empresa, em 2020, ela teve despesas superiores a mais de 2 milhões de reais. Vejam que absurdo, mais de 2 milhões de reais a obra de João, mais uma empresa de comunicação para gerar e promover toda uma propaganda institucional extremamente favorável à pessoa e à política do governador.
É o governador que diz fica em casa sem garantir casa, usem máscara sem dar uma máscara a ninguém. Até a merenda escolar o governador é negligente, não cumpre a lei. O ano passado mesmo, 2020, com orçamento superior a 10 bilhões, aliás, quase 11 bilhões de reais, o governador distribuiu apenas 2 feirinhas para a educação pública estadual, para os estudantes da educação pública estadual, 2 feirinhas durante todo o ano letivo, mais recheadas de propaganda e marketing do que propriamente de alimentos. Agora distribuir uma outra, ninguém sabe quando vem novamente, ou seja, é muito estranho você ver o governador com essa preocupação demonstrada em palavras com a saúde e ao mesmo tempo não garantir sequer merenda escolar para crianças e adolescentes que estão em casa passando fome e sem escola, porque o ensino remoto é simplesmente um fracasso. Muito lamentável o que a gente assiste, a hipocrisia, o vírus do escândalo que a gente percebe e nota no orçamento do governo e que isso é mortal e terrível, infelizmente, para o nosso povo.